Quando você sair deste inferno, você terá que me retribuir o favor. Cidade da Prata. Um revólver na mão do diabo. Versão brasileira, Scriptus. Cidade da Prata. Aqui na Cidade da Prata, procurar por um Jeremy é que nem procurar por qualquer um. Quando se tem muitos, é como se não tivesse nenhum. Eu também me chamo Jeremy, mas só quem sabe disso sou eu e minha mãe. Tente perguntar por aí. Se não disser Pata Alegre, ninguém vai saber que sou eu. Ninguém. Hotel. Dê uma boa ração e feno pra ele.
Por favor, Sr. Coster. E o senhor vai ficar muito tempo por aqui? Depende. A família do Jeremy Rabugento ainda vive aqui? Ah, entendo. Só por alguns dias. Se o senhor quiser economizar, a senhora Martin tem quartos disponíveis, que são ótimos quartos. Não, aqui está ótimo. Tem alguma coisa errada? Não, de forma alguma, senhor. Sempre à disposição. Vamos lá, Grace. Só mais um copinho. Ah, ótimo. Muita saúde. Whisky. Ei. Obrigado. Agora, Grace, me dá mais um. Sim, senhores. Eu acho melhor vocês se prepararem, porque com essa mão é impossível vocês ganharem de mim. 3. Ok, senhores. Agora é minha vez. Vamos para mais uma rodada. Tenho certeza que essa eu vou 6. faturar Sua todas vez, agora. João. Com certeza. De volta à rodada, mão de Ok, 10. vamos então para mais uma Não. partida. Ei, tem lugar para mais um? É claro, Obrigado. por nada. Mas você devia pensar de novo, meu amigo. Qual é o seu trabalho? Eu mesmo te digo. Encher os copos, tá? E se não fossem pessoas como eu, sempre dispostas a Acorda, roubar, camarada. você Vai dar, sabe vai qual pra ia casa. ser o seu fim? Eu mesmo te digo. Seu fim ia ser... Olá, boa noite. Lá fora, mendigando pelo vai, pão, ouviu? De novo. Esse ia ser o seu fim. Então, Espera. Vou com tudo. Não. Sua vez. É sua vez. eu passo. Passo. Por essa noite já foi suficiente. Boa noite. Eu vou com você. Vamos embora. E então? Tem alguma coisa errada? Não. Nada. Como vai? Olá. Senhor McCorney, suponho. Isso mesmo. Um belo lugar. E o uísque é ótimo. Isso porque você ainda não provou o melhor. 2, rápido. 3. Aqui está o meu. Aqui. Ei, enche aqui. Enche aqui. E para mim, Senhor McCorney, convido o senhor a considerar muito seriamente que nesta espelunca... Mas olha só o que vejo. Bem-vindos de volta à Cidade da Prata. Saia da minha frente. Bem no copo, hein? Saúde, saúde. Me dá licença? Claro. Um dia me deparei com um cadáver. Enquanto estava colocando a cruz em sua cova, ele conseguiu me dizer: tenha cuidado, há um lugar no Texas onde vão tirar a sua pele se virem isso. Foi a última coisa que disse e nada mais.
mas que maneiras são essas? Você se arriscou muito. Não tente isso de Está novo, certo, vovô. amigo. É sem mais surpresas, eu te juro. Por acaso não teria um pouco de uísque por aqui? Não. Sim, uísque. Tudo bem. 10 pratas pode ser o suficiente. E você, o que me dá por essas 10 pratas? Quando você souber, vai me agradecer. Você vem do norte? Do Kansas. Com este negócio no bolso, não preciso pensar muito para saber o que está procurando. Então, você vai me dar as 10 pratas? Continua. Fora da cidade, na direção das colinas, há uma casa. Antigamente era uma casa muito bonita. E há uma mulher, Martha Scott. Ainda é pouco. Mas o risco é alto. Temos 3 anjos da guarda que cuidam disso por aqui. O pessoal do Warner. Warner? Continue a mostrar esse negócio por aí. Com certeza você vai conhecer o homem. Vou gastar isso aqui muito rápido. Aí eu volto com mais coisas. Mas você, fique atento. Você é um bom cliente. Não gostaria de te perder. Anda, solta logo a corda. Tá esperando o quê? Foi um ato de loucura, senhor. É a única explicação. Acharam 2 notas de 5 na boca dele. Cuida do meu cavalo. Eles realmente acharam 10 pratas com ele? É assim que acontece. A pessoa acha uma mina de ouro e aí fica louco. Segura? Isso. Obrigado, senhor. Padre? Falando comigo? Eu não sou o padre. Bem, ou coisa que eu valha. Para o velho Thomas. Hein? Um belo funeral, com as minhas recomendações. Nada além do melhor, senhor. Nada além do melhor. Nada além do melhor. Não faz muito tempo conheci um homem. Não sei bem quem ele foi. Mas veja bem. Existem algumas dívidas que pesam em nossa consciência mais do que qualquer crime. São dívidas que precisam ser pagas. Eles o chamavam de Jeremy Rabugento. Ele me deu isto. Olha. Mas ele não teve tempo de me dizer o porquê. Jeremy Scott, de Greeley, condenado à prisão perpétua. Morto na prisão de Leavenworth há 4 meses. Eu sei. Foram necessários 10 anos para que as pessoas esquecessem aquele caso odioso. Homicídio não é grande coisa. Mas não quando se atirem um velho e uma criança pelas costas. Você sabe o que é sentir fome? Aquela de verdade? A gente, sim. A gente experimentou. Toda a família.
E lá se foram 10 anos até que se esquecessem que a gente tinha Scott no nome. Mas aí você chegou e tudo veio à tona em um mar de lama. Na verdade, Ah, e eu que não queria acreditar. Senhor Foster ou Loster, ou qualquer que seja seu nome. Essa casa é minha e não há espaço para ex-condenados por aqui. De fato. Eu fui um condenado em Leavenworth e foi lá que eu conheci Jeremy Scott, o seu pai. Meu pai. Se você tivesse me chamado de bastardo, eu acharia melhor. Chega, Philip. E o senhor já estava de saída. Eu já disse tudo para ele. Não. Você não pode ter dito tudo. Posso te oferecer um café? Obrigado. É muita gentileza. Eu não gosto da sua presença aqui. Assim como não gosto de suas perguntas. E o Sr. Warner também não gosta. Tente ser mais cuidadoso se puder. Entendeu? Agora saia. Eu disse pra sair! O teu pai salvou minha vida. Eu devia matar você, mas não vou fazer isso. Estamos quites agora. É entendido? Aqui. Não toca nisso. Jeremy. O que faz aqui? O que é isso? Eu não posso, senhor. O funeral não é possível. E por quê? Jack Moore veio me dizer pessoalmente. Sem funeral. Essas pessoas estão do outro lado da lei aqui na Cidade da Prata. É o pessoal do Warner. Warner. Sempre Warner. Eu realmente quero conhecer esse tal de Warner. Talvez o senhor não tenha entendido bem. Não, entendi perfeitamente. Que bom. Menos mal. De qualquer forma, para o velho Thomas, um funeral decente ou sem funeral, para ele não fará diferença. Ele é um cadáver e continuará sendo um cadáver. Mas eu tenho mulher e filho, sabe? Ei, vai embora! Aluguel de estábulos. Vai, vai! Ei, pessoal! E quem vai fazer o funeral do pobre Tobia? Eu digo que devemos encontrar um substituto para ele. E que seja logo. Antes que ele comece a feder. Ele já fede vivo. Como vão? Diz pra mim, eu que paguei pelo funeral. Não queremos esse cachorro junto aos nossos mortos. Ele é um suicida. E nós somos pessoas de fé. Ele não é um suicida. E vocês sabem disso melhor do que eu. Talvez eu não tenha entendido bem. Ou você não explicou direito. Eu posso explicar melhor. Vocês são 3 carniças podres. Tem alguma coisa errada? Ah, não, senhor. Está tudo bem. Eu diria que bem até demais.
E aquilo foi obra sua. O senhor matou esses 3 homens. E como eu justifico isso? Você pode escrever que foi suicídio, como fez com o velho Thomas. Claro, eles cometeram suicídio e eu sou um anjo do bem, é isso? Eu me chamo Roy Coster, xerife. O senhor sabia disso e eles também. Ainda assim, eles puseram a mão na arma. Se isso não for suicídio... Cidade da Prata. Precisamos dar a ele uma lição. Uma lição que ele nunca vai esquecer. Há muitos anos em Houston ouvi falar de um homem que se chamava Coster como ele. Os 6 filhos da viúva McLean o tinham jurado de morte. Foi na noite do Santo Eremita. Isso não quer dizer que seja ele. Eu não sei se é ele mesmo, mas eu o vi atirar e se não for ele, é um irmão mais velho. Que seja assim como disse. Não importa o quanto o sujeito seja bom, sempre tem um momento em que você consegue ser melhor do que ele. No momento em que ele te vira as costas. Você não pode fazer nada por nós, acredite. O tempo curou muitas coisas. Mas agora não dá mais pra esperar. Não precisa mais se preocupar. Ao amanhecer eu vou embora e não volto nunca mais. Nunca na vida tinha visto tanto ódio nos olhos de uma mulher. E você ainda é tão nova. Eu aprendi a sentir ódio muito cedo. Essa é uma lição bem amarga, que eu não consigo me esquecer. Quatro especiais. São duplos. Saindo. Warner, meu caro amigo. Ei, ofereço uma rodada para todos. Ei, o Sr. Warner quer te dizer uma coisa. Que ele mesmo venha aqui me dizer. Eu espero aqui, ok? Vamos continuar bebendo. Eu pago mais uma rodada. Então é assim. Você é aquele famoso Coster, bom no gatilho, não é? E você deve ser o Warner. Eu sou o Warner. Mas se você é tão bom mesmo no gatilho, ainda precisa ser provado.
Posso satisfazer sua curiosidade quando quiser. Não. Meus homens são coisas preciosas, selecionados. Te dou até amanhã para deixar a cidade. Eu venho te procurar quando escurecer. Não tirem os pés daqui por motivo nenhum.
Você se esqueceu de uma coisa. Isto. Mas aquele ano foi um ano trágico para os vaqueiros. Uma seca que durou meses tinha acabado com a terra. Ele tinha gasto mais do que podia para trazer o gado. Então o banco queria que ele pagasse. E só havia uma pessoa que o poderia ajudar. Warner. Eu gostaria de poder ajudar, mas por que não pergunta ao velho Crane? Ele deve ter uma fortuna em dinheiro naquela bolsa. Todo ano, para festejar o aniversário de sua netinha, o velho Crane a levava para Denver. Ele aproveitava essa viagem para comprar coisas que poderia precisar para os meses de inverno. Todos na cidade sabiam disso. Assim, muitos confiavam bastante dinheiro a ele para que pagasse algumas contas e dívidas deles. Tarefa que o senhor cumpria pontualmente, como se fosse algo de interesse próprio. Cat, vem cá. Estavam no meu pulso, isso é fato. Mas aí percebi que eu as tinha perdido, lá no bar. Chamei o San, pedi que procurasse. Até dei uma gorjeta para ele. San, anda, conta para ele. Ah, sim, senhor juiz. Eu me lembro perfeitamente. Jogaram pôquer a noite toda. E quando foram embora, Jeremy realmente me deu a gorjeta. Disso eu me lembro. Mas não falou das abotoaduras. Não. Não me falou mesmo. Mesmo que aceitemos essa absurda hipótese de que essa famosa abotoadora desapareceu do seu pulso enquanto o senhor jogava uma partida de pôquer, na madrugada do 5º para o 6º dia de setembro. Então, por favor, diga-nos, como o senhor conseguiu arrecadar a grande soma de dinheiro com o qual intencionava pagar o débito que o senhor tinha no banco, dado que, somente 2 dias antes, o senhor pediu um empréstimo no banco exatamente do mesmo valor, porque o senhor não poderia depositar nenhum centavo sequer. Isaac McCorney quem me deu. Foi ele que me entregou o dinheiro. Disse que tinha conseguido convencer o Warner. Eu até assinei um recibo que, naturalmente, foi feito no nome do Warner. O senhor se lembra daquele recibo? Não. Eu não entendo por que ele fica insistindo nisso. A última vez que nos encontramos foi naquela noite para jogar e agora aqui nesta sala. Bem, se eu quisesse livrar a cara dele, eu diria... Sim, eu lhe emprestei o dinheiro. Mas, senhor procurador, isso seria fácil de provar, já que naquele tempo minhas finanças não iam muito bem, assim como as dele. Só que eu não mato pessoas para pagar minhas dívidas. Com base nos testemunhos e na evidência apresentada, esta corte condena o réu Jeremy Scott, também conhecido como Jeremy Rabugento, a trabalhos forçados em regime de prisão perpétua. Sam, o cumim do bar. Se ele falasse, se tivesse dito a verdade. Mas quem teria a coragem de acusar o Warner? E com que propósito? Resgatar a memória de um morto é muito pouco para arriscar a própria vida. Muito pouco. E por onde anda esse homem? Onde ele se esconde? Grace, a minha filha. Ela sabe onde. Alguém contou para ela o lugar onde ele está. Mas ela não te dirá. Ela nunca acreditou na inocência do pai.
Ela nunca acreditou. Assim como todos os outros. Como vai? Você não foi mesmo muito longe. De fato. Mas eu me esqueci de te perguntar uma coisa. E a pergunta é? Sam Dayton. Onde eu o encontro? Eu poderia responder San Diego e te mandar até lá. Mas prefiro ser gentil. Vocês bem que se merecem. Procure você mesmo. Boa noite, Sr. Coster. Gracie. Me desculpa, Gracie, mas se eu faço uma pergunta, eu sempre consigo a resposta. Estou curiosa para saber como fará isso dessa vez. Tudo bem. Posso resolver isso agora mesmo. Você está louco? Uhum. Tem alguma coisa errada? Seu maldito, nojento, covarde! Me deixa ir! Me deixa! Quero levar isso. São 2,30. É você quem vai pagar. Eu disse, você vai pagar. Pode olhar bem, senhor. O que você quer de mim? Tenha piedade. A mesma que você teve daquele inocente quando mandou para apodrecer 10 anos numa prisão. Mas o que posso fazer agora? Ele tá morto. Todos sabemos que ele morreu. De você, eu só quero duas coisas. A primeira é que diga a verdade sobre o Jeremy Rabugento ter pedido que procurasse as abotoaduras no bar da Cidade da Prata. Sim, eu achei. Mas quando fui lá fora entregar, ele já tinha ido. Depois eu entreguei nas mãos do Warner. Eu não sei de mais nada. Se você confessar a verdade, talvez o Warner te mate. Mas se você decidir não falar, sou eu que vou te matar. Xerife, vem ver isso aqui. O que é agora? Veja você mesmo. Eu não quero estragar a surpresa. Mas veja só o peixe que ele pescou. Xerife.
Faça-o descer. Vamos, desmonte. Você vai nos dizer o que significa toda essa encenação? Coster, estou falando contigo. Cavalguei mais de 1000 quilômetros para trazê-lo. Cuide dele, tem uma pessoa que não vai gostar disso. Tem coragem esse jovenzinho. Do tipo que sabe o que quer. E sabe como conseguir. Homens, galopem! Ya! Ya! Aqui está, Sam. Tome isso. Prepara sua mesa. Eu vou ficar por ali. Abram espaço, rapazes. Eu vou jogar umas mãos aqui. 5 pratas. Passo. É muito pouco. Aumento 10 vezes, Eu saio. Tudo bem, vamos ver. Uma dama. Uma outra dama. E uma outra dama. Um valete. E um outro valete. Um as, outro as, um outro as. E temos 4 ases. Tem alguma coisa errada? Ei, cavaleiro, traz um outro baralho. E vocês dois, nada de gracinhas. E que fique claro que aqui se joga limpo, hã? Pode dar a volta, amigo. Você não pode passar. Mas por quê? O que aconteceu? Pergunte ao xerife. Sendo assim, me deixe passar. Eu já disse. Dê a volta agora mesmo, hã? Charlie! Charlie! Xerife! Xerife! Xerife, lá fora tem alguém pedindo ajuda. Você está sonhando, Sam. Volte para a cama e durma tranquilo. Não! Eu não estava sonhando. Eu ouvi. Tem alguém lá fora pedindo ajuda. Faz alguma coisa. Faça alguma coisa.
Anda logo, a chave. Então, velho Sam, passou aperto, hã? Você achou mesmo que o Warner ia te deixar apodrecer aqui? Você sabe que o Sr. Warner é generoso. Anda, sai logo daí. Logo eles estarão aqui. Vem, anda logo. Sai logo. Vá, foge. O que eu vou fazer? Acha um cavalo e desapareça enquanto pode. Tá sim, certo. Não por aqui, por ali. Sim. Aonde você pensa que vai? Saia! Não, outro lado, me deixem. Tá com medo? Eu quero falar com ele. E aí? Fica quieto! Tá com medo aí? Saia daí! Eu quero ver o Warner. Cadê? Onde vai? Onde está você? Olha! Cadê ele? Toma! Eles mataram o Sam. Mataram o Sam. Não, amigo. Você não vai me deixar a pé, eu espero, hein? Eles já devem estar bem longe. De fato, ia ser inútil. Homens como você são muito raros, Coster. E sei que o valor da amizade de vocês tem um preço muito alto. Era inevitável que acontecesse. Talvez inevitável, mas era previsível. Queimei a única carta que eu tinha. Foi um grande erro. O Sam não vai dizer mais nada, mas outra pessoa poderia falar. A mesma coisa teria acontecido comigo há 10 anos, se eu tivesse dito alguma coisa no tribunal. Foi isso que aconteceu. O Sam achou as abotoaduras do Jeremy Scott. Eu presenciei quando ele as entregou ao Warner. E eu levei o dinheiro que o Warner decidiu emprestar a ele. Uma armadilha. Foi ele que matou o velho Crane e sua neta. Mas ele fez tudo de modo que a culpa recaísse sobre Jeremy Scott. E você achou que não valia correr o risco? Foi isso mesmo? Eu sou um covarde, eu sei. Pior, você é como um assassino. Eu sou o que sou, Coster. E significa muito eu ter encontrado coragem para falar. E você encontrou sua coragem hoje? Aquele cavalheiro cometeu um erro primário. Já que naquele tempo as minhas finanças não iam lá muito bem, assim como as finanças dele. Aquele pedaço de papel seria suficiente para tirar o rosto do Warner dos nossos pesadelos. Certo, é só o que interessa. Você não se importa com a inocência de Jeremy Scott? Não é verdade, não mesmo. Ei, olha quem chegou. Tem alguma coisa errada? Você é bem caro, hein? É. O preço que você quer é o preço de um governador. Ontem à noite, um dos seus homens deixou isso nas costas de um agente da justiça. Oh. O preço é sempre muito alto, Coster. Se mover um dedo na direção daquela arma, Warner,
Mesmo que seja um suspiro, enfio isso na sua garganta. Não pense que vai sair vivo daqui. Não tenho muita esperança, é verdade. Mas você ainda menos. Seu bastardo maldito. Você quer me ver morto? Mesmo que eu tivesse dado dinheiro para o Jeremy, eu seria estúpido bastante para guardar o recibo. Sabe o que esse papel significaria para mim? A forca! Eu concordo. Mas você pode continuar com essa conversa na frente do xerife. Seus homens devem ter sentido o cheiro da prisão. Nenhuma alma à vista. Guarda essa arma, Coster. Você está sob nossa mira. Sem gracinhas. Ou alguém pode se machucar. Bem pensado, James. Entregue a sua pistola, Coster. Quando é possível, a gente prefere não correr riscos. Bem dito. Agora livre-se logo deste bastardo. Ele sabe um monte de coisas e eu não gosto nada disso. Você não deveria ter feito isso, Sr. Coster. Atirar em um homem desarmado. Você não acha? Eu espero que o senhor compreenda, Sr. Coster. Você está sabendo coisas demais. E o Warner estava perdendo o controle. Foi uma armadilha bem pensada trazer você até aqui. E não negue ter atirado no pobre homem. Temos pelo menos 30 testemunhas dispostas a jurar o contrário. Sim, uma boa armadilha. E eu aposto que fez o mesmo com o pobre Jeremy Scott. Não foi tão fácil. Eu só sei escolher as circunstâncias que estão a meu favor. Sun encontrou as abotoadoras e o Warner me entregou para devolvê-las. Era uma brincadeira de criança. Matar o velho e a neta, deixando as abotoadoras perto dos corpos. Eu dei uma pequena parte do dinheiro dele para o Jeremy e fiz com que ele assinasse um recibo. Ele está atirando aqui dentro? Grace, vem aqui. Anda. O que aconteceu? O que eles querem? Aqueles são os homens do Warner. Eu vou embora. Tá certo. Não é como manda a lei, mas quando vimos o Warner cair com o tiro daquele cachorro, perdemos a cabeça. Mas vocês precisam assinar. Estamos aqui. Pode escrever. Eu, ele acusamos esse homem de matar o Warner. Você escreve e a gente assina. Pode me dar o recibo.
preparado. Nosso pai é inocente. Onde está o McCorney? Está lá em cima, no escritório. Cadê a garota? Achem a garota! Você está salvo. Eu implorei para ele não ir. Filho, não é? O recibo assinado por Jeremy Scott. Roy, espero que não esteja procurando mais problemas. Não preciso procurar por eles. Eles é que me acham. Pode sair com as mãos para o alto, xerife. Não precisa ter medo. Saia com as mãos para cima. Outra pessoa terá o prazer de te arrancar a pele. A gente só quer a garota. A garota e o bastardo que trancamos na cela. Vamos, se abaixe! Continue atirando, mas não deixe que vejam você. O importante é que acreditem que eu ainda estou aqui. Espera, onde vai? Para onde leva essa escada? Para cima, lá no sótão.
Mãos ao alto, Coster! Entregue a tua arma! Não! Fique fora disso quanto puder! Me deixa Siga o ir! exemplo da lei! Me deixa! Não me mate, Coster! Estou desarmado! Não, não vou fazer isso. Você vai morrer de medo. Seu porco, filho da puta! Acabaram-se os dentes para morder, né? Está sem balas? Agora eu estou no comando. Fica parado! Coster! Você só precisa me deixar ir embora! Parado aí! Eu te disse para parar, Coster! Pelo que eu entendi, você é o pior atirador do Oeste. Posso pagar. Pegue o quanto quiser. Tem uma pequena fortuna aqui. Você pode ter tudo. Tudo o que quiser. Maldito. O que foi, McCorney? Tem alguma coisa errada? Eu só tenho mais uma bala. Preciso que ele chegue mais perto. Só mais um pouco. Não posso errar. Não devo errar. Mais perto. Ainda mais.
Fim. Versão brasileira, Scriptus, com as vozes de Ana Moura, Bela Michelini, Beto Guerino, Daniel Lucas, Fred Moser, Gesimon Amaral, Juliano Murta, Gustavo Marquezine, Gerê Hallel, Léo Quintão, Lucas Avelar, Lucas Barbosa, Luciano Lupe, Luiz Otávio, Ricardo Rigg, Tássia Corina, Wagner Cosses. Direção de dublagem, Rodrigo Mangá e Ricardo Rigg. Tradução, Dora Sá. Mixagem, Peron Rares.